Bom, por que que eu coloquei, né, então, esse tema, a guerreira não nega o seu chamado, né? Acho que faz mais de uma semana, na verdade, que eu estou vivenciando vários sinais com relação a isso, né? Principalmente pelo meu próprio processo, mulheres que chegam para mim também, nas sessões de terapia, aonde eu percebo que essa busca por esse despertar, ela tá muito evidente. E o que que acontece? Como a gente vem de condicionamentos mentais e como a gente vem também de memórias do passado, muitas vezes a coragem, a falta da coragem nos impede de assumir esse papel. Deixa eu fixar aqui o tema que eu não fixei prontinho. Nós, mulheres, a maioria de nós estamos aqui justamente passando por um processo de despertar da consciência e de assumir esse nosso papel. E o que eu vejo, principalmente em clientes que chegam para mim, é que elas vêm em busca de cura, vêm buscando cura, assim como eu também, né? Venho num processo aí de busca de cura de muitos anos, né? Me encontrando cada vez, me identificando cada vez mais com o propósito que eu vim aqui, né, desenvolver aqui nessa vida. E a maioria de nós mulheres estamos nesse processo, né? É muito visível ver o quanto esse chamado para esse despertar, ele é muito mais forte na mulher, no feminino. E aí, o que que acontece? Entra essa questão da falta da coragem para assumir esse papel. Imagina que nós somos almas, que nós já estamos aqui já há algum tempo, né? E aí a gente entra sempre naquele questionamento de, independente da sua crença, a gente tá no momento em que a gente precisa se abrir para o entendimento que, como alma, nós já estamos aqui vivendo muitas experiências. E quando a gente fala em despertar o nosso propósito, e no lado do feminino, no lado da mulher, o nosso propósito, ele está muito relacionado ao nosso lado místico, ao nosso lado da magia, ao nosso lado da cura, né? Por isso que a maioria das mulheres, quando elas entram no processo de despertar, elas querem também curar outras mulheres, ajudar, querem trabalhar com terapias, querem trabalhar com um propósito que já é mais levado para esse lado do misticismo, da espiritualidade. E é muito natural isso, né? Então imagina que no passado, nos séculos passados, onde não existia a indústria, onde não existia a internet, nós tivemos um período onde tudo ele recebia a influência da lua, né? Então, os homens, as mulheres seguiam muito os rituais lunares, o calendário lunar, o calendário astronômico para criar, para produzir, para sustentar. E isso se perdeu, certo? E isso se perdeu. Então, na mulher, isso é muito forte ainda. E o que eu tenho visto é que muitas mulheres, e as que estão chegando para mim cada vez mais, são mulheres que elas estão resgatando essas memórias. Resgatando essa memória de trabalhar esse lado mais místico, de despertar esse feminino ritualístico. E aí entra a questão da coragem. Por quê? Porque nós estamos numa sociedade atual que é muito preconceituosa, que coloca muitos rótulos. E muitas de nós mulheres, nós fomos criadas em famílias que tinham uma doutrina muito rígida e muito fechada com relação a tudo que fosse místico, que fosse oculto. Então eu vejo mulheres chegando para mim que têm todas essas questões para resolver, e quando elas vão se aprofundando, elas vão descobrindo
que dentro ali das raízes de memórias que elas têm, elas eram sacerdotisa, elas eram bruxas, né? O que que era uma bruxa? Uma sacerdotisa, uma mulher que mexia com cura, que mexia com magias, que tinha lá o seu trabalho ritualístico, que era uma benzedeira, uma curadeira, enfim. Eram mulheres que tinham esses rituais. E muitas dessas mulheres, elas foram condenadas no passado. Então, essa memória traumática de condenação acompanha essas mulheres na vida de hoje. E aí, imagina que isso eu me coloco nesse lugar porque eu também passei por isso e tive que fazer esse processo também de liberação. Então, imagina essa mulher que ela chega cheia de traumas emocionais, que ela não vive o que ela gostaria de viver, que o despertar dela está relacionado a se desenvolver esse lado místico que ela guarda, que é o oculto dentro dela. E aí ela se depara com o que ela aprendeu na infância, com a forma como ela foi criada, com a crença dos seus pais, com a crença dos seus familiares. E aí ela acaba se travando, ela acaba se fechando, porque nesse inconsciente dessa vida, isso é considerado algo proibido, algo errado. Tem todas essas crenças internas. E essa mulher, ela se fecha justamente porque ela não tem coragem de assumir que ela tem esse desejo dentro dela. Que na expressão daquilo que ela gostaria de se expressar mesmo nessa realidade, ela tem esse lado, esse desejo mais místico. E aí o que acontece? Quando a gente entra nesse lugar de eu não tenho coragem de assumir isso que reverbera dentro de mim, e muitas vezes eu nem tenho resposta do porquê eu tenho essa vontade de ser assim, de me comportar desse jeito, de vestir esse tipo de roupa ou de falar esse tipo de assunto. Quando a mulher se fecha e fica reprimida nesse lugar, ela não consegue se desenvolver. E aí, esse se desenvolver é em todos os pilares. É no emocional, é no profissional. Ela não consegue se realizar. Por quê? Porque algo oculto dentro dela está preso. Ela está reprimindo por conta de uma sociedade. Quando a gente não tem esse entendimento e não busca essa compreensão de que, poxa, mas eu estou aqui nessa realidade, mas quantas outras realidades eu já vivi? Quantas vidas, quantas experiências eu já tive? Como que foi essa minha história no passado? Se eu tenho esse sentimento dentro de mim, ele veio da onde? Ele nasceu onde? Né? Então, eu, por exemplo, que fui criada numa família, assim, uma família bem rígida, católica, rígida, são católicos até hoje, eu sou a única pessoa, sou a única ovelha negra da família. E imagina, todos aqueles sentimentos que eu tinha dentro de mim vieram da onde? Né? Se a família ali que me criou era totalmente diferente e contrária às minhas ideias, os meus ideais de vida, os meus sonhos, os meus desejos. Da onde veio esse sentimento? E aí você também, se você se encontra nesse momento também buscando esse despertar, buscando respostas, quando você olha para sua família atual, que talvez não tenha nada a ver com você, você se pergunta, poxa, mas então da onde que vem essa coisa que eu tô sentindo aqui dentro de mim? E aí, nesse momento, a gente precisa se conectar com esta ideia de que nós estamos agora nessa realidade, nos despertando para coisas que nós começamos em histórias passadas e que nós não terminamos. Então, esse despertar desta guerreira que não nega o chamado é justamente você olhar para dentro de si e se perguntar: por que eu trago dentro de mim esse tipo de sentimento, esse tipo de desejo? E que eu ainda estou guardando ele, eu não consigo expor, eu não consigo criar isso como uma realidade, porque eu estou indo contra um padrão
que me educaram, que me doutrinaram nessa realidade. Alguma de vocês que está aqui na live passa por isso nesse momento? Essa sensação de que você precisa se despertar para algo que está te chamando, um chamado interno, mas que de repente ele vai contra todo o seu padrão de vida criado até agora? E aqui pode ser, por exemplo, uma pessoa que está numa profissão nada a ver com o que ela de fato gostaria de expressar para o mundo, que ela gostaria de realizar para o mundo. É muito importante a gente trazer isso para reflexão. A G. Oliveira Silva falou sim. E G, com certeza tem muitas mulheres nesse mesmo processo, né? Aqui a gente está falando de quebrar os padrões. E não ter medo de dizer esse sim, de responder esse sim. A Lu também. A Lu, eu acompanho um pouquinho o processo dela, sei como é e como tem sido, né, Lu? E porque eu coloquei aí a guerreira, porque, gente, tem que ser muito guerreira. E guerreira não é guerrear com nada que está lá fora, mas é guerrear com algo que está dentro da gente mesmo, né? Então, nós temos que ser muito guerreiras para a gente ter a coragem. Aqui a gente está falando de despertar da coragem para assumir esse chamado, para não negar esse chamado. Então, como que você, mulher aí, que de repente passa por esse processo de estar guerreando contra os seus medos internos, guerreando contra tudo aquilo que te ensinaram, porque muitas de nós têm que quebrar todos os padrões, passar por cima de tudo aquilo que nos ensinaram para que a gente possa ser. Nós estamos falando aqui de ser. A expressão é o ser, o que eu desejo ser, como que eu quero falar, como que eu quero me vestir, o que eu quero fazer, para quem que eu quero fazer, quem eu quero que esteja do meu lado, quem eu quero que me acompanhe, de que forma isso tem que acontecer. Tudo isso vem de muito profundo dentro de nós. E aí eu trago aqui uma pergunta que vai ajudar vocês a trazer essa reflexão, que é o seguinte: quando você pensa sobre algo que você deseja muito fazer e não fez ainda, quais são as suas objeções? Vou repetir a pergunta. Quando você pensa sobre algo que você deseja muito fazer e não fez ainda, quais são as suas objeções? A Lu falou, é verdade, meu chamado é totalmente fora dos padrões familiares. Todas as mulheres que estão se despertando agora, e gente, vamos ser realistas. Existe um número muito maior de mulher se despertando do que de homens. Tá? Assim como na natureza a mulher ela amadurece mais rápida que o homem, a mulher ela se torna responsável mais cedo do que o homem, assim também o despertar aqui é a mulher que está carregando esse processo de despertar. Então é através da nossa coragem de sermos é que nós também vamos encorajar os homens a ser, porque eles também têm um processo, eles também têm um papel como homem. E eles também têm o lado místico deles para se desenvolverem. O que é muito mais desafiador para o homem, por ele ter o seu lado esquerdo do cérebro mais ativo. Então, nós mulheres também temos a responsabilidade de trazer essa humanidade para um despertar, ou seja, nós mulheres temos uma força que ela é uma força, eu não digo maior, mais potente do que a força masculina, pela sua natureza criadora de ser. Entende? Então aqui a gente precisa pensar aqui nessas objeções. Então, puxa, quando eu tenho esse desejo dentro de mim, vai contra todos os padrões da minha família. Tem mulheres que são casadas
e aquilo que ela deseja de fato vai contra os ideais do marido, o marido pensa completamente diferente. São várias situações que as mulheres vivem e que elas se paralisam porque elas não conseguem lidar com essas objeções. Por que a gente precisa ter claro essas objeções? Porque é justamente no tratamento, na ressignificação dessas objeções, que você vai desenvolver ou ativar essa força dentro de você. Né? Então, a mulher por si só, ela já é um arquétipo poderoso. O arquétipo feminino, ele já é um arquétipo poderoso. Porque é dele que vem a vida. Por si só, naturalmente, nós mulheres somos um arquétipo de muito poder aqui na Terra. E não foi à toa que nós fomos reprimidas, né? Não foi por acaso. Não foi uma perseguição a troco de nada. Não, tem um motivo, né? Quem conhece, quem tá no poder, eles têm esse conhecimento, eles sabem disso, eles sabem principalmente do poder mágico que a mulher tem. Então, como que você consegue identificar e identificando essas objeções na sua vida? Justamente trazendo clareza. Às vezes a gente tem essa questão interna, mas a gente não olha para ela. Porque às vezes olhar para ela é acreditar, e muitas pessoas acreditam na desonra. Então, se eu for contra os meus familiares, o que eu aprendi, eu estou desonrando, ou eu estou, enfim, maltratando ou ferindo, né? Tem muita essa questão, né? Bom, para não ferir aquilo que eu aprendi, eu não vou ser o que eu gostaria de ser. Eu vou ficar aqui quietinha. Tem muito isso. Eu digo que um tempo, muitos anos, eu passei por isso. Não, eu vou ficar quieta, não vou me expressar, não vou mudar, por quê? Porque o que eles vão pensar, o que eles vão falar? Então vinha esse questionamento. Isso são objeções. Uma vez que eu vi que não ir contra, que não ultrapassar essa barreira só me fazia sofrer e não me levava para lugar nenhum, eu comecei a ver e comecei a entender que cada um tem o seu processo. E não é culpa minha e nem responsabilidade minha a forma como o outro pensa, a forma como o outro acredita. Mas a minha responsabilidade é cuidar daquilo que vem dentro de mim e de como eu estou vivendo com aquilo que está dentro de mim, com aquilo que eu sinto. Ou seja, o que eu faço com o que eu sinto. Veveta, bom dia. Então, o que você faz com o que você sente nesse seu desejo de ser? Tem mulheres que querem fazer transição de carreira. E o que elas querem executar como o trabalho é tão diferente daquilo que elas fazem hoje, na carreira que elas têm hoje, que isso por si só já gera muito medo. E aí, como elas não se conectaram com a ideia desse chamado, e esse chamado aqui, a gente pode traduzir ele como propósito, como ela ainda não se conectou, ela fica nesse lugar de vou ficar aqui mesmo, não tá bom, não tá confortável, mas eu tenho medo, mas eu não sei se isso vai dar certo, mas eu não sei se isso vai ser bem aceito, mas eu não sei o que eu vou causar com o resultado da minha mudança, eu não sei o que eu vou perder e eu tenho medo do que eu vou perder. Percebe quanto questionamento mental nós temos com relação a assumir o nosso papel, a assumir o nosso chamado? Certo? Então é essa reflexão que eu quero que vocês tragam. Com relação a essa objeção também, que vocês coloquem e que separem e que isso esteja bem claro dessas objeções que vocês identificam, quais são relacionados a pessoas e quais são apenas medos internos. Porque a forma como você vai lidar para resolver essas objeções, para eliminar essas objeções, também é diferente.
Quando você identificar que você não consegue progredir em desenvolver esse seu chamado interno, esse seu propósito por conta de outra pessoa, a forma como você vai ressignificar isso dentro de você é diferente da forma como você vai ressignificar, por exemplo, um medo. Às vezes o nosso medo, ele está ligado a memórias ocultas, memórias do passado. Vou colocar aqui um exemplo. Exemplo muito claro. Já aconteceu comigo, já aconteceu com clientes minhas, que é a memória do medo relacionado ao trauma que foi vivenciado em uma vida passada. Eu contei aqui numa live passada, umas 2, 3 lives passadas, a respeito da minha história com relação ao sucesso, à prosperidade, que estava relacionado justamente a uma conexão com vida passada. E eu me conectei com essa vida passada em 2021. E estou resolvendo, né, nos processos até hoje. Mas a informação já está clara. Então, assim, cada dia eu evoluo mais e esse processo ele vai se tornando mais fraco dentro da minha mente, dentro do meu subconsciente. Então eu vou avançando no processo. Então eu tenho clareza disso. Recentemente, uma cliente que eu já atendo ela há algum tempo também, não vou expor aqui nome, nada disso. Ela tinha uma questão de sempre ser considerada mentirosa, de ser acusada de mentirosa. Então ela achava que o trabalho dela, de fazer a transição de carreira, de trabalhar com o que ela realmente gosta, ela não era merecedora porque as pessoas não iam acreditar nela. Olha que interessante. E ela sempre se auto-sabotava, não conseguia seguir, não conseguia simplesmente fazer o processo. E aí a gente trabalhando isso em várias sessões, até que ela se conecta com uma memória que ela não conseguiu criar o filme todo, mas nessa memória, muito provavelmente, ela era uma sacerdotisa em algum tempo passado, pelas roupas que ela estava usando, que ela se viu ali, e ali ela estava sendo acusada de mentirosa. Entendeu? Então, imagina que essa memória, lá no passado, que foi uma memória traumática, imagina você ser morta numa fogueira. Muitas mulheres que hoje querem trabalhar com trabalhos de cura, trabalho do sagrado feminino, trabalhos ritualísticos, muitas dessas mulheres no passado foram sacerdotisas, as famosas bruxas. E a maioria dessas mulheres tiveram o seu fim numa fogueira, enforcada, assassinada de alguma forma. Então imagina que essas almas que tiveram essa história do passado, elas nasceram aqui, estão aqui agora, vivendo outras histórias, só que essa memória está lá guardada no subconsciente. Subconsciente, um campo morfogenético, que está registrado também nas nossas células. Então, essa mulher, inconscientemente, ela traz essas memórias. E aí, ela nasce aqui numa família, que é uma família religiosa, que é uma família cheia de preconceito, que ensina que isso, aquilo é errado, que magia é do mal, que não se faz mais cura, né? Não existe mais curandeiras. Existe, mas elas estão ocultas por aí. Mas, enfim, imagina essa mulher com toda essa informação no seu subconsciente, aonde ela não se abre para fazer esse resgate, para fazer essa ressignificação, muitas vezes porque ela não sabe disso. A Veveta falou, vixe, será que eu fui queimada? Olha, Veveta, você tá aí no processo, hein? Não esqueci não, a mandala de 12 pontas. Né? Então, você vai juntando essas pecinhas. À medida que você vai entrando nesse processo de cura, de busca, a partir do momento que você começou a busca, você vai começar a conectar
as pontinhas, as peças soltas. O que nós estamos fazendo aqui? Coletando as peças soltas para juntar todas, para formar a nossa verdade, a verdade que nós viemos expressar aqui. Lembra que nós somos o Espírito Eterno. O Espírito Eterno, que tem projetada alma e que tem projetada nessa alma histórias, vivências, aonde o propósito de cada uma dessas histórias é a expressão, é a evolução, é o descobrir do potencial. Né? Então, o que eu quero trazer com essa live é que vocês, né, hoje eu tô falando especificamente para as mulheres, que se você é uma mulher que está numa busca constante, que quer fazer uma mudança na sua vida, que quer viver algo que está muito forte dentro de você e que você não consegue criar coragem, que você não consegue, sabe, se mover, não consegue respostas, comece a se abrir, a se conectar com o fato de que você tem um processo de resolver aquilo que começou no passado. Se conectar com aquilo para que você vá se desenvolvendo aqui no presente, para que você vá criando essa experiência aqui no presente. E não tem nenhum outro caminho que não seja o autoconhecimento. Não tem nenhum outro caminho que seja essa conexão com essa força maior interna dentro de você. Não conheço outro caminho. Se tivesse um outro caminho, eu indicaria, mas na minha própria vida é assim. É internalizar, observar, curar, ressignificar, transformar, se conectar, fortalecer a coragem, ativar os arquétipos que estão sendo pedidos ali, cada uma de nós, de acordo com data de nascimento, de acordo com o nosso mês, com o nosso signo, com o nosso desejo. Nós temos os arquétipos que nos ajudam, a gente tem os seres espirituais, os nossos guias, as nossas egrégoras que nos ajudam. E a gente sim tem que se conectar com essa informação, né? Vai chegando as informações, vão chegando os sinais, e você vai se conectando, você vai juntando as peças, né? Eu dei o exemplo aí da Ivete, com relação ao processo que ela já está vivendo, porque ela está colhendo sinais, né? E a gente compartilha, a gente tem aí uma amizade acima de tudo, né? A gente compartilha essas informações porque faz parte do processo que eu ajudo, que eu direciono ela, mas enfim, é o trabalho dela, é ela que tá fazendo isso. Eu posso dar o direcionamento, mas é você que vai fazer o trabalho, né? Então, eu trago essa clareza a partir do direcionamento e ajudo a pessoa a internalizar, mas é ela que está recebendo os sinais. Então, é ela que tem que fazer esse trabalho de observar o sinal e não dar o sinal como algo acaso, coincidência. Não tem nada a ver. Não, tudo tem a ver, gente. Eu já cheguei no lugar onde tudo tem a ver. Então, nada que acontece na sua vida é um acaso. Então, às vezes você recebe uma informação e você olha e você fala, mas isso não tem nada a ver. E tem a ver, né? É muito interessante porque, olha só, vou contar a história dessa semana. Essa semana foi uma semana atípica com relação a esse assunto. Bem atípica. Por quê? Porque vieram vários sinais, né? Eu tinha feito, na semana passada, anterior, eu tinha feito as lives lá na plataforma, que foi lives específicas, só falando do Mulher de Fases. Então, aquilo já veio reverberando situações, informações, e eu fui coletando aqueles dados. E aqui não é só mulher que recebe sinais, os homens também recebem, ok? Todos nós recebemos. Então, esses sinais são dados, são informações que, se você for juntando, você junta as peças do seu quebra-cabeça. Então, essa semana, várias situações me levou para esse lugar.
de falar com a mulher, de falar a respeito do chamado dela, de falar que existem milhões de mulheres se despertando para esse resgate desse lado místico que ela tem, que ela deseja. Não adianta. Ela deseja viver isso e não tem por que esconder isso. Então tá, estava eu lá, tive duas clientes que trouxeram essas questões nas terapias, a gente olhou para isso. E aí ontem eu tava vendo, o que eu vou falar, né? O que eu vou estudar aqui na live? E aí veio sobre a questão da coragem. Não, eu vou falar sobre coragem. Muitas pessoas aí tá faltando coragem para tomar uma decisão, coragem para fazer uma transição de carreira, coragem para mudar, coragem para assumir certos desejos, assumir uma nova vida, assumir uma nova postura, assumir uma nova comunicação, né? As mulheres estão precisando de coragem, assim como os homens também, mas vou focar hoje aqui na mulher. E aí ontem falei, vou falar sobre coragem. Aí eu tava precisando, falei assim, eu preciso comprar uma capinha do meu celular, porque esse celular que eu tenho não acha capa nas lojinhas. É um celular que eu comprei fora do Brasil e quase não tem aqui no Brasil. E aí entrei na Amazon, falei, vou comprar a capinha pela Amazon. Ok. Entrei na Amazon, a primeira coisa que aparece nas publicações ali, recomendações da Amazon, veio um livro. Aí o livro tava escrito assim, tinha uma foto do livro, já dentro do livro aberto, tava escrito assim, uma guerreira não nega o chamado, ela ativa a força da coragem. Aí eu falei, é isso. A live vai ser isso, porque eu já tinha pensado em fazer coragem, e aí veio essa mensagem, eu falei, é coragem, então, coragem. Mas como eu queria falar sobre essa questão do lado mais místico da coragem, de despertar esse lugar da mulher que tá bem oculto, mas que a maioria delas que eu tenho visto está passando por esse processo de assumir algo que foi iniciado lá no passado, falei exatamente isso. E aí ontem, quando eu tava meditando, foi muito engraçado. Até agora eu não entendi o recado, mas foi um sinal que eu peguei. Eu tava meditando lá antes de dormir, tava lá me concentrando na minha respiração. E aí veio uma voz, uma mensagem assim, veio assim, dizendo assim: Você sabia? Você sabia que a Lua é uma nave? E que ela manda sinais, ela se comunica com a sua mente e ela interage com todos os ciclos na Terra? Aí eu falei, tipo, não tinha nada a ver, entendeu? Falei, cara, a Lua é uma nave, sabe? Gente, peguei essa mensagem, escrevi ela no caderno, falei, ok, vamos meditar sobre isso. Como o assunto era coragem, despertar dessa guerreira, assumir o chamado, trazer para o passado, onde a mulher era uma mulher mística, ritualística, aonde ela passava por todo, ela não só a mulher como o homem, ela se comunicava com a natureza, o plantar, o colher, tudo isso através das fases da lua, o calendário lunar. Existem povos hoje, por exemplo, os muçulmanos seguem o calendário lunar, até hoje. Tanto que o ano novo deles não é o mesmo ano novo nosso, então eles seguem ainda os calendários lunares, tudo isso. Então a lua, ela interage com tudo aqui no planeta Terra, com o nascimento inclusive do humano. Um nascimento natural, ele só acontece em uma virada de lua. Então, tudo isso, eu falei, cara, essa mensagem, de alguma forma, tem algum vínculo com o que eu vou falar. Entende? Por mais que a mensagem seja uma mensagem que tá ainda numa incógnita, né? Porque, então a lua é uma nave. Entendi, né? Então, olha só, eu não ignorei essa mensagem. Poxa, mas por que eu tava lá, não tava nem pensando na lua. E veio essa mensagem. Então, eu captei isso, peguei e anotei. Em algum momento, eu vou me conectar com isso. Em algum momento, alguma outra informação vai vir e vai se conectar com essa informação.
Né? Se a gente pensa que essa realidade é uma realidade virtual, é uma realidade holográfica, se a gente pensa que nós, espíritos, estamos aqui fluindo nessa realidade, onde a gente está criando essa realidade a partir de um mental, a partir de uma criação mental, faz sentido que nós estamos interagindo com outras consciências. É natural, gente, isso. Então percebe que nesse processo de autoconhecimento nós precisamos estar muito abertos para tudo que ainda está oculto dentro de nós sobre essa realidade, aonde a gente conhece muito pouco sobre ela, a gente conhece muito pouco sobre a gente mesmo. É como se nós estivéssemos vivendo na superficialidade de nós mesmos. Seja o homem, seja a mulher. O quanto você conhece de si mesmo, o quanto você se aproxima, se aprofunda e se aproxima da verdade sobre si mesmo, o quanto você busca sobre si mesmo e o quanto você tem medo de acessar lugares profundos dentro de si mesmo, aonde você tem medo de se conectar com certas informações que você às vezes nem entende do que se trata, mas você sabe que a informação está lá e você tem medo de se conectar com ela. Tudo isso está relacionado a esse chamado que nós temos. Entende? Então, é que você pegue essa informação dessa live de hoje, que você possa fazer uma grande reflexão na sua vida, com todas essas perguntas que eu estou colocando. O quanto você tem medo de se revelar? O quanto você tem medo de ir contra aquilo que te ensinaram? O quanto você tem medo de ser rejeitado, rejeitada pelo que falaram pra você, pelo que te ensinaram, pelas pessoas que você confia, pelas pessoas que você ama, pelas pessoas que hoje estão do seu lado. Quanto você tem medo de ser rejeitado? E esse medo de ser rejeitado te impede de ser aquilo que você deseja ser. Percebe o quanto esse despertar desta guerreira, ela é importante? E se tiver algum homem aqui nessa live, que você também receba isso, o quanto você também tem o seu lado para ser despertado, o seu potencial para ser descoberto. Então, que essa mensagem sirva para você também, ok? Então, meus queridos, o que eu deixo para vocês hoje é que vocês levem essa mensagem para um despertar. Cheguei, o Dan Ferraz falou, cheguei agora, qual é o assunto? Dan, vamos lá, vou te explicar. Bom, o assunto aqui é desafiar, né? Eu tô falando na linguagem feminina, porque o meu público é maioria mulher. O desafio aqui é despertar esta coragem que está oculta dentro de nós para sermos, para nos desafiar a avançar e a passar por cima das barreiras da nossa consciência, dos nossos medos, daquilo que aprendemos no passado e que viemos aqui resgatar algo que talvez começamos já em outra história, né? Você não está aqui por acaso, você chegou aqui por alguma razão neste planeta, nesta vida, neste corpo, nesta família, nessa história por alguma razão. E se algo dentro de você está inquieto, se algo dentro de você está desconfortável, o quanto você tem coragem de resolver isso, de olhar para isso, entende? E aí está o desafio, né? Então, não ser uma pessoa mediana que aceita e esconde aquilo que deseja ser, aquilo que deseja falar, que deseja experimentar, vivenciar, mas que você passe por cima disso, resolvendo, ressignificando, transformando, curando, fazendo o que tem que ser feito para que você seja exatamente aquilo que dentro de você está pedindo para que você seja. Viver o que você deseja viver.
Hoje isso é parte de um dos grandes sofrimentos da humanidade, que é viver de forma limitada porque ela tem medo, porque ela não consegue assumir esse papel. Ela não consegue lutar contra as suas próprias indecisões, dores e sofrimentos internos. É essa a mensagem de hoje. Ok? Então, o papel aqui é refletir. Refletir sobre tudo que eu falei. Refletir sobre as objeções. Refletir sobre o próximo passo. Refletir sobre coragem. Qual é o seu nível de coragem? E quando você olha para sua vida, é se perguntar: até quando eu vou me permitir viver de forma limitada? Até quando eu vou me permitir estar com medo? Até quando eu vou me permitir deixar que o julgamento do outro, a opinião do outro e a vontade do outro prevaleça sobre a minha? Até quando? Meus queridos, gratidão por quem esteve na live. Espero que tenha sido contribuição para vocês, ok? Na próxima segunda-feira, a gente tem mais live aí. Semana que vem, muito provavelmente, vai ter convidados aqui para as lives, ok? Vou começar a trazer algumas pessoas para trazer alguns assuntos aí que seja relevante. Estamos aqui sempre falando em processo de autoconhecimento, despertar, criar a realidade a partir dessa consciência de você ser algo além do que você foi treinado para acreditar que você era. Então, beijos, bom fim de semana para vocês, boa sexta e nos vemos. Tchau, tchau.